Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 28 de agosto, no ar mais um programa Fiz em Exame, o segundo programa ao vivo. Muito bom ter você novamente aqui. Hoje a gente vai conversar com o André Freitas, que está aqui no estúdio, veio conhecer o estúdio, primeiro alguém que conheceu o estúdio, viu, André? Que bom que você veio, prazer mais uma vez. Hoje a gente fala com o André Freitas, vamos falar sobre shopping, sobre mercado corporativo, sobre fundos de fundos, é muita coisa que a Red tem sobre gestão, e vamos falar sobre o FIGS. O FIGS tem um fã-clube, André. Se eu não falar do FIGS, as pessoas ficam bravas comigo. A gente vai falar sobre o FIGS também, pode ficar tranquilo. Antes da gente começar a bater esse papo com o André Freitas, como você enviou as suas dúvidas para mim, eu vou responder. Selecionei algumas que eu mesmo vou responder e várias para o André Freitas, nem sei se vai dar tempo dele responder todas. O que eu sei é que a minha vida está ficando fácil aqui na Exame, porque eu não preciso nem fazer pergunta, mas eu preciso de tanta pergunta que eu tenho recebido, e isso está sendo uma experiência muito legal. Participe mesmo, envie a sua pergunta ao longo da semana, a gente solta lá um link em que você pode colocar a sua pergunta, eu recebo, dou uma peneirada, seleciono, tento, claro, trazer o máximo possível, mas tem a questão de tempo, e tem aquelas perguntas que eu acho que vão ser mais relevantes para o andamento da conversa. Manda, que é sempre um prazer receber e tentar responder a sua pergunta. Vamos ver as primeiras? Essas eu vou responder, pode passar um slide aí, Fábio. Isso. Olha lá. Com qual frequência eu devo acompanhar a gestão dos meus fundos imobiliários, mesmo tendo um gestor administrando? Quem mandou essa foi o Adolfo Ferreira Filho. Adolfo, eu vou te dizer o seguinte, pelo menos ler o relatório gerencial uma vez por mês, eu acho que é a frequência mínima. Não que você precisasse fazer isso a cada semana, ficar olhando para cotação, nada disso. Mas ler o relatório gerencial todo mês, isso sim eu acho importante. Eu brinco que lá na instrução 472, quando fala qual é o dever do cotista, tem só um único dever, que é pagar pelas cotas que comprou. E eu queria que tivesse mais um lá, que era ler o relatório gerencial todos os meses. Então é isso que eu sugiro que você acompanhe da sua carteira de fundos. Não é tanto o preço subiu, você caiu, mas o que o gestor vem falando para você no relatório gerencial. Quando você faz isso todos os meses, você vai perceber que muitas informações são repetidas, porque afinal de contas não tem grandes mudanças de um mês para o outro. Então você vai rapidamente bater o olho e perceber aquilo que é relevante, aquilo que mudou de um mês para o outro. Vai virando um hábito simples de fazer, certo? Então, ler o relatório gerencial já é um bom acompanhamento. Mais uma dúvida aqui, ó. Paga-se imposto de renda quando você vende suas cotas de fundo imobiliário? Foi o Jorge Antônio Loureiro que enviou. Paga, Jorge. O Leão tem fome, ele até libera os nossos rendimentos, né, para a pessoa física, o rendimento é isento, mas o ganho de capital, ou seja, vender a cota com lucro, isso é tributado. Você paga 20% sobre o lucro líquido, e é você quem tem que fazer essa apuração, tá? Precisa, então, ter um controle, quando você comprar suas cotas, você precisa anotar lá qual foi o seu preço de compra, para quando você vender, você conseguir apurar exatamente esse lucro. E aí você recolhe 20% sobre o lucro líquido. Mais uma dúvida aqui, ó. Visando renda passiva para longo prazo, fundos imobiliários são mais vantajosos do que ações boas pagadoras de dividendos? Essa quem mandou foi o Sérgio Rodrigues. Sérgio, antes de responder sua dúvida, já te convido a assistir uma live que o Bruno Lima e eu fizemos aqui no canal da Exame Research, que foi falando sobre o setor de shoppings, mas ele falando da parte dos shoppings, eu falando da parte dos fundos imobiliários. Então isso já vai te ajudar bastante a entender a interação, as diferenças e as similaridades de ações com fundos imobiliários. Eu acredito que são bem complementares, mas quando a estratégia é dividendo, fundo imobiliário tem que estar presente na sua carteira. Não que ele seja melhor do que as ações e que você não deveria ter ações, tá? Mas um ativo que todo mês entrega a sua parte do lucro no seu bolso, para quem gosta de dividendo, isso é música para os ouvidos, certo? Por outro lado, como ele entrega praticamente todo o lucro todo mês, o crescimento orgânico do que a das ações, certo? Uma companhia ela pode reter lucro, reinvestir no negócio e ir crescendo se a gestão fizer tudo certinho. Daqui a pouco, na conversa com o André, eu sei que ele vai gostar de opinar sobre essa, a gente passa essa para ele também.
Última pergunta para mim, depois a gente conversa com o André Freitas. Quem investe em fundo imobiliário seria para diversificar carteira e para ter renda passiva? Pois fundos imobiliários distribuem quase a totalidade do lucro. Estou correto em pensar assim? Então, diversificação de carteira e renda passiva. Só deixa eu ver, foi o Gilberto. Gilberto, sim, está correto. Diversificação de portfólio, acima de tudo, fundo imobiliário eu chamo de coringa do portfólio. Ele cabe no portfólio de todo mundo, claro, de acordo com o perfil. Quem é mais conservador vai ter pouco, quem é moderado vai ter mais, quem é arrojado vai ter mais, mas ele cabe no portfólio de todo mundo e contribui bastante com a diversificação. E para a renda passiva é um excelente veículo de investimento, justamente por te pagar a renda todos os meses. E fazendo o link com a pergunta anterior, ele distribui praticamente todo o lucro, no mínimo 95% do lucro. Então, como eu falo, é o seu lucro no seu bolso, certo? E aí isso vai te gerando renda passiva, você vai reinvestindo, aumentando o seu patrimônio, até que vai chegar uma hora em que você pode ter renda talvez que te sustente, seria a independência financeira, ou de qualquer maneira, seja quanto for essa renda, ela vai ser sempre um complemento e vai sempre te ajudar com a sua vida, com os seus planos. Correto? Vamos bater papo com o André Freitas, que está aqui para falar, né? Gosta de falar, né, André? Que bom, obrigado por ter vindo, legal ter você já logo na estreia, no começo do programa, sempre um grande apoiador dos fundos imobiliários. Bom, Arthur, eu que agradeço, aqui é um prazer estar aqui no seu programa, fiz em exame, né? E como você disse que eu fui o primeiro que vem pessoalmente ao estúdio, né? Sim. Posso garantir que o estúdio ficou muito bacana, muito bem arrumado. Que bom. Então é um prazer estar sempre aqui, a penetração que você tem, a condução que você faz dessas entrevistas, eu acho sempre fantástico. Obrigado. E principalmente a didática e esse aprendizado constante que é estar assistindo aí o seu programa. Obrigado. A gente aprende muito com isso, aprende tentando ensinar, aprende com as entrevistas, muito, muito, muito. É um prazer mesmo. Bom, a gente tem muito assunto para falar. Não me deixa esquecer de falar do FIGS, hein? Uhum. Leandro Manuel, meu amigo Leandro Manuel, ele disse que vai mudar o nome do filho dele para Figson. É verdade, de tão fã que ele é do FIGS. Se eu não perguntar, eu tomo bronca. Começar, a gente tem muito para falar mesmo, FOF, shoppings, agora escritórios, mas eu queria começar perguntando de shoppings. O que aconteceu, todo mundo viu. Passou um trator, caiu um meteoro, como disse o Paulo Guedes. Como que está a recuperação do segmento de shoppings? O HGBS, por exemplo, já está com todos os shoppings da carteira aberta, né? Já está. Todos os shoppings que a Rede tem sob gestão, via fundos imobiliários, né? São 6 fundos de shopping, o HGBS sendo o mais representativo. Mas todos os shoppings do portfólio já estão funcionando, estão abertos, horários diferentes, né? Aí depende um pouco da administração estadual, de como as pessoas estão tratando aí a pandemia, que é um pouco regionalizado, né? São Paulo acabou de alterar para meio-dia a 22 horas, né? Isso, então, que já melhora bastante, sim, né? Então as coisas devagar vão retomando, tá, Arthur? Mas foi realmente um sufoco, Arthur. Eu acho que junto com o setor de hotéis foram os setores que mais sofreram, né? E eu posso te falar o seguinte, a recuperação ela é meio desigual, não é? É curioso isso, porque a gente, por exemplo, pega o mercado corporativo, prédios corporativos de São Paulo. Todos sofreram a mesma coisa, uma pressão por desconto, uma pressão por diferimento de locação, porque muitas empresas estão usando pouco o escritório e tal, mas é tudo meio igual. É igual na Berrini, foi igual na Faria Lima, é igual na Chucre Zaidan, é igual na Paulista. Sim. E o percentual de gente que pede desconto, o desconto que você concede em termos proporcionais é mais ou menos parecido. Então, shopping não. Shopping parece um ser vivo, né? Então, cada um tem a sua característica, já tem a questão da regionalização, tem a questão também da segmentação, público-alvo, não é? Então, a gente nota o seguinte, os que têm um objetivo, um foco, um público-alvo de renda mais baixa, eles tiveram um comportamento melhor, estão se recuperando mais rápido. Outlets, né, no nosso caso, o Novo Hamburgo, por exemplo, os shoppings, por exemplo, no caso do FIGS, o Bom Sucesso, né? Já dá a primeira informação do FIGS, né? Esses shoppings, eles estão com uma recuperação melhor. Provavelmente, né? Por causa do auxílio emergencial. Eu acredito que sim. E também por de fato, esses equipamentos, muitas vezes, serem realmente a opção de lazer da baixa renda. Não é? Você
nota que para eles é muito importante, para essas comunidades, para esses bairros, Sim. né? O shopping como equipamento local, como se falava antigamente, né? Que shopping é praia de Paulista. Isso. Então, a comunidade, aqueles bairros, eles sentem a falta daquele equipamento e eles prestigiam. E precisa tirar as crianças de casa, Exatamente. porque não estão tendo escola, nada disso. Exatamente. Mas então é isso. Então depende um pouco da condução que cada superintendente dá, se a pessoa é mais acolhedora, porque a verdade é que você está lá, numa situação como essa, principalmente abril e maio, você passou por um problema, e todos os envolvidos estavam com um problema. Você, como empresário, como empreendedor, como proprietário do shopping, como são os fundos, tem um problema. Está fechado, você não está recebendo aluguel. Mas o lojista também tem um problema, não é? Ele também está sofrendo. E é seu parceiro. Exatamente. Muitas vezes ele não tem o recurso guardado para enfrentar uma situação como essa. Que comerciante no Brasil, pequeno comerciante ou médio comerciante, tem realmente uma reserva de capital de giro para aguentar 3 meses fechado e 3 meses trabalhando a 30% do que trabalhava? Não é? As coisas caminham para uma normalidade, mas o impacto foi realmente forte. E a recuperação é desigual, como eu falei. Depende muito dos segmentos. Agora, a gente tem, só para complementar, a gente tem shoppings que estão trabalhando a 30% do que era na pré-pandemia, e outros que já estão a 90%, 80%, 90%, entendeu? Mas os mais populares são os que estão mais acelerados. É isso. Então, o alta renda, será que vem depois? Vem em seguida? Eu acredito que sim. Porque digamos que o presidente gostou do auxílio emergencial, né? Subiu na pesquisa e tal, ficou feliz com isso. Mas digamos que não tenha mais o auxílio emergencial. Poderia vir, então, uma queda do baixa renda e à medida que as pessoas comecem a voltar a circular, a trabalhar, melhorar o alta renda. Olha, eu acho que sim e não. Porque sim e não. Se a gente for notar, salvo engano, o último número que eu vi, a poupança cresceu, os depósitos em poupança, principalmente do varejo, que é a baixa renda, né? Subiu, acho que subiu 115 bilhões. O dinheiro de varejo, aí pegando sob a ótica de banco, de cliente de varejo, né? A pessoa física, então subiu para 115 bilhões. Então, muito do auxílio ainda está guardado. Por quê? Porque o sujeito ele não tem a confiança de que vai manter o emprego, de como vai ser a retomada, se não vai ficar doente aquele que não ficou. Então, eu acho que este consumo ele está diferido. E à medida que a confiança for crescendo, seja porque a pandemia fica mais sob controle, seja porque os números de emprego e de recuperação da economia começam a se apresentar, talvez a pessoa que guardou na poupança um pouco disso, com precaução desse auxílio, do Corona Voucher, né, vamos dizer assim, talvez ele se sinta mais confiante de poder gastar. Então, eu acho que realmente teve um componente de poupança no Corona Voucher. Entendi. E uma última pergunta, depois eu quero começar a passar a pergunta das pessoas. Sobre, vou perguntar do HGBS, que é o maior fundo, mas a distribuição de rendimento. Como que foi antes, até junho, chega junho, você apura que teve resultado e tal. Então, 2 coisas que eu queria te perguntar. Junho, te surpreendeu para bem ou para mal? Você teve um resultado maior do que você esperava quando foi março e fechou tudo? E daqui para frente, como é que está sendo a política de distribuição de rendimento? Vamos segurar também porque não sabe como vai ser em dezembro, ou tá mais claro agora do que era no primeiro semestre? Olha, eu acho o seguinte, de novo, são 18 shoppings com vidas muito diferentes. Que a gente tem investimento. E veja bem, alguns nós somos majoritários, mas outros não somos, não é? Nós temos shoppings com quase todas as administradoras de shopping, né? E cada uma tem a sua condução. Certo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, num primeiro momento, eu acho que houve a precaução de ser bem rigoroso na questão da distribuição, porque não se sabia qual a dimensão. Aí nós estamos falando a reação ao fechamento no final de março do shopping. Né? Quando você está em abril, que você está realmente ali no ponto mais grave da crise, no ponto mais baixo você ainda não tinha certezas, né? O próprio enfrentamento da pandemia ainda era meio atrapalhado, então você tem que guardar o que você não sabe o dia seguinte. Sim. Alguns fundos, por exemplo, tinham reserva de caixa. O caso do FIGS, por exemplo. O FIGS, a gente havia feito uma emissão, se não me salvo engano, no fim do ano, para fazer frente
a obras, não é? Então, um dos 2 shoppings que compõem o FIGS, né, ele precisou de investimento e o fundo tinha caixa. Então, quer dizer, imagina se você não tivesse. A nossa preocupação é que tem que fazer oferta para fazer frente a despesas correntes do shopping, né, no meio da crise. Essa era a grande preocupação. Isso, graças a Deus, não ocorreu. Não é? Então, passado isso, onde você acomodou, se virou ali com caixa, né, você passa para uma segunda fase, que a partir de agora, principalmente, eu acredito que a gente vai começar a ter uma política de realmente não ter essa preocupação de guardar e realmente poder distribuir efetivamente à medida que for entrando caixa e você for tendo resultado, você já distribui. Então, eu acho que a gente já pode afrouxar um pouco a prudência, né? E deixar a vida ser mesmo como ela é. Então, o que acontece é o seguinte, como eu te falei, tem shoppings ali que estão trabalhando a 30% do que foi em 2019, ou do que era janeiro, fevereiro. E tem outros que estão 80%. Então, ainda vai ter a distribuição de dividendos, ela ainda vai estar um pouco prejudicada nessa retomada. É o que eu costumo dizer. Shopping, fundos de investimento imobiliário de shopping hoje, são uma excelente alternativa de investimento para quem procura ganho de capital. Certo. Né? Os dividendos... Valorização de cotas. Quando você vai para dividendos, se você é um investidor de fundo imobiliário, cujo foco são os dividendos, aquela renda mensal, que, como você falou aqui no começo do programa, você vai distribuir, a pessoa pode contar com aquilo, tem outras alternativas. Os dividendos vão demorar a se recuperar ao nível de 2019, mas o ganho de capital vai ser superior a outras classes de ativos dentro do mercado de fundos imobiliários, outros segmentos dentro do mercado de fundos imobiliários, que já se recuperaram. Quer dizer, daqui, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, seja lá quanto for, quando o investidor perceber, olha, eu tive rendimentos bem magrinhos no começo do período, mas a cota valorizou, e aí ele soma as duas coisas para ter o retorno total, ele vai ver que ganhou mais do que em outras classes de ativos. Exatamente. Deveria ser essa a cabeça de quem investe em shopping agora, pensar no futuro, no ganho lá para frente. É isso mesmo. Vamos colocar alguma das perguntas, Fábio? Perguntas que vieram para você. Ó. Qual ativo do HGBS que não faz parte do core da rede, que a rede tem em mente para o futuro? Ou seja, da carteira do HGBS, tem algum ativo lá que já foi core no passado, não é core mais? Quem mandou foi o Daniel Campos. Olha, vamos lá, né? Hoje o HGBS ele tem uma concentração muito forte na região metropolitana de São Paulo, não é? Ele tem vários ativos na região metropolitana de São Paulo. Eu acho que os ativos que são mais distantes, vamos dizer assim, óbvio que te dão algum trabalho maior de acompanhamento, né? Por quê? Porque você, de certa forma, tem que deslocar as pessoas da equipe e são deslocamentos às vezes longos. Por exemplo, nós temos o Outlet em Novo Hamburgo, que é um dos shoppings que é o eFashion, que é o Iguatemi que faz a gestão da propriedade, a administração do shopping, né? Você vai, tem voo fácil para Porto Alegre e tal, na pandemia já fica um pouco mais difícil, aí você tem que pegar um carro e ir até lá, então no fundo você acaba consumindo 1 dia, 2 dias, não é? E acaba sendo, vamos dizer assim, a equipe acaba ficando retida em função daquilo, não é? Da mesma forma, Cuiabá, você vai a Cuiabá também, é bem atendida por voos e tal, mas você também acaba perdendo um tempo maior, né? É diferente de você estar aqui, por exemplo, em São Paulo, e você pode ir ao Shopping Penha de manhã, almoçar no Shopping Moca, né, e visitar à tarde o Santana, ou o Vila Lobos. Então, você tem uma eficiência maior aqui. Então, você fala assim, o core do HGBS hoje seria shopping da região metropolitana de São Paulo? Eu diria para você que sim, eu acho que sim. Então, os outros, então, são shoppings que não estão no radar de investimento? Não é isso, mas é o seguinte, se eu tiver uma opção de avaliar um equipamento em Macapá ou um equipamento em
Interior de São Paulo. Bragança Paulista, eu prefiro olhar o Bragança Paulista, entendeu? Porque você monta no carro, em 1h15, 1h30 você está lá, entendeu? E se você tiver que fazer uma correção, ou tiver que atuar com mais frequência, te nota muito nos shoppings que nós somos majoritários, né? É mais fácil você, como Penha, por exemplo, é mais fácil você ter, porque aí te requer uma presença maior, entendeu? Então, eu diria que é isso. Vamos lá, mais uma dúvida aqui, ó. O Luiz Paiva, ele se empolgou, ele mandou várias. Vamos ver se a gente consegue sintetizar isso. Aí vamos já para lajes corporativas. Ó. Com a transferência do PRSV11, que é o presidente Vargas, e o BBVJ11, né, para a gestão da Rede, tem expectativa de um fundo de escritórios da Rede? Olha, tem expectativas de um fundo de escritórios da Rede, mas essa transferência, é bom até deixar bem claro, tanto de um quanto de outro, foram transferências solicitadas pelos cotistas. Então, na verdade, a transferência se deveu à insatisfação que os cotistas desses dois fundos tinham com a administração / gestão que vinha sendo feita. Se você for ver, são fundos que têm vacância alta, que diminuíram um pouco a distribuição de dividendos, alguns, como o BBVJ, nem distribuir dividendos está, né? Então, eu acho que as pessoas, elas depositaram a confiança na Rede para tentar fazer uma correção de rota. Não é uma estratégia de iniciativa da Rede, vamos lá pegar esses monoativos, juntar todos e fazer um fundo. Não tem essa iniciativa. Eu acho que a ideia que nós temos ali, e tivemos a confiança dos investidores para fazer, é realmente atuar na administração, na gestão desses equipamentos, e tentar fazer um retorno melhor, tentar fazer com que eles produzam um resultado melhor. Mas aí você é provocado e aceita. Você aceita, você não é obrigado a aceitar essa gestão. E você falou de rota, eu vou fazer quase que um trocadilho. Muita gente diz que o BBVJ está na rota errada, está do lado errado da marginal. Qual que você vê de upside lá? Qual que é a sua estratégia para o BBVJ? Eu acho que o BBVJ esteve do lado errado da marginal, não está mais. Se você for olhar com atenção, vamos pegar, você entrou na marginal, né, indo da Ponte Cidade Jardim para a Avenida Morumbi, para a Ponte Morumbi, vai? Veja o que aconteceu ali. Você tem um posto de gasolina novo, um McDonald's novo, a JHSF está lançando um residencial e um hotel Fazone no site onde está localizado o shopping, não é? Você vai andando para a Avenida Morumbi. Tem um prédio comercial novo, né, que está sendo feito pela Epson, se não me engano, entendeu? Que está quase pronto. Vai andando mais um pouco, né? Você tem a Avenue, a escola que veio para lá, que ficou onde era o prédio do Sul América, aquela região está se desenvolvendo. Vai andando mais um pouco. Você está no Leroy Merlin, está no Pão de Açúcar, tem prédios residenciais sendo construídos da Exto, que também já está, hoje era Caraigá, e aí você tem os terrenos que eram do Audax, do clube ali do Pão de Açúcar, que foram adquiridos pela JHSF também recentemente para desenvolver um outro equipamento. Então, não existe trecho da marginal que teve mais investimento e vai ter mais investimento nos próximos 2, 3 anos, e teve nos últimos 2 anos, do que esse. Então, a valorização do entorno é notória. Mudou. A pessoa pega uma bicicleta e vai passear, porque assim vai mais devagar. Você vai ver como mudou aquilo. Então, eu acho que realmente o BBVJ é um produto com muito potencial. Eu acho que a gente vai conseguir reverter isso logo, e eu acredito muito nesse fundo. Muito legal. Viu que a gestão tem na cabeça, quarteirão a quarteirão, o que está no entorno do imóvel. E você que é de São Paulo e gosta de andar de bicicleta, vá conferir o que o André falou, então. Vamos ver mais uma dúvida. O Gustavo Mendonça. Prezado André, sou cotista do fundo, gosto dos resultados. Como a gestão está trabalhando a questão do Shopping Goiabeiras? Aqui eu já vou fazer um disclaimer. O André olhou e falou, eu responderia, mas 20 minutos de programa para eu responder isso. Eu vou te dar 1 minuto para responder isso. Então, nós vamos lá. O Goiabeiras, ele tem sido aí o calcanhar de Aquiles do portfólio, né? Porque, vamos lembrar, o Brasil Shopping, nós ficamos 20 meses, foi o nosso primeiro fundo de imobiliário dentro da Red Grifo. Nós somos, a nossa equipe é egressa da Red Grifo, depois Credit Suisse Red Grifo, né? E, em 2006, né? E foi se construindo esse portfólio, não é?
E por um período, então, desde que o fundo nasceu em dezembro de 2006 até hoje, né, o fundo vai fazer 14 anos, durante 20 meses nós não fizemos a gestão. E foram 20 meses que a gente saiu do Credit Suisse Reding Grifo e outra equipe foi tomar conta dessa gestão, foi fazer essa gestão. E nesse período houve um conflito societário ali entre o sócio e o fundo, efetivamente, a equipe de gestão que administrava o fundo, e as pessoas perderam um pouco de vista a eminência da concorrência que viria com o shopping que abriu lá a 2 quilômetros do Goiabeiras, que é um equipamento muito bom da BR Malls, e causou um impacto muito forte no Goiabeiras. Então, nós estamos trabalhando para reverter este impacto. Mas é muito mais fácil você conseguir enfrentar uma situação dessa quando você se prepara. Sim, antevendo. Porque você toma medidas anteriores, porque você sabe quando vai abrir o equipamento concorrente, não é? E isso não foi feito. Então, quando a gente chegou de volta, em novembro de 2018, o shopping do concorrente estava aberto. E fazendo solicitação para os nossos lojistas se mudarem, oferecendo muitas vezes. Então, foi um ataque muito pesado que foi feito. Nós já estabilizamos isso, conseguimos inaugurar 2 equipamentos muito bons, que foi uma academia de ginástica, né? E um restaurante, que é o Paris 6 e a Banditec, que tem um fluxo muito bom dentro do shopping, já fizeram alguma diferença, mas aí vem a pandemia. Então, realmente, é quando você começa a sair, não é? E janeiro e fevereiro já foram melhores, você vê o impacto da pandemia. E sofre. Cuiabá foi uma cidade que sofreu muito. Abriu, depois fechou, depois o prefeito não queria mais abrir, aí brigava com o Ministério Público. Então foi uma situação meio confusa, que afeta a todos, é óbvio, mas quando você já está numa situação frágil, você fica mais frágil. Então, realmente, nós estamos trabalhando para melhorar e equipar melhor o Goiabeiras, tá? Mas é um desafio grande, a gente tem conseguido, e agora a gente tem que botar um pouco em suspenso para enfrentar a pandemia. Sim. Porque agora você não tem... Agora você está enfrentando quase que você mesmo, exatamente, não é o seu concorrente. Né? Você tem outros problemas. Meu problema é recuperar o shopping. Não, agora meu problema é recuperar o shopping, mas um lojista que está com problema, o outro que quer sair, o outro que quer funcionar, vai abrir ou não vai abrir, como foi durante o mês de fim de maio, começo de junho. Então, quer dizer, o teu problema aumenta. Então, eu acho que a gente pode, em breve, poder refocar só no equipamento. Nós estamos com um plano contratamos consultores, acreditamos muito no equipamento, contratamos consultores, temos um plano para elaborar, mas por enquanto nós estamos apagando incêndio. A verdade é essa. Exatamente. Fui bonzinho, hein? Você ficou uns 3 minutos respondendo. Vou perguntar um pouco sobre FOF. Eu tive a impressão de que no meio daquela loucura em março, abril, que os investidores falaram, quer saber? Eu vou passar a bola para o profissional. Porque os FOFs recuperaram rápido. E não foi porque distribuíram rendimento, não foi porque entregaram algum outro resultado. Né? Eles tiveram até um impacto na distribuição de rendimento com a queda nas cotas. Eu tive a impressão que foi o investidor, a gente nunca sabe. São 957 mil pessoas, eu não sei o que se passa na cabeça delas. Mas eu tive a impressão que o investidor, no meio daquilo, falou, eu acho que tem oportunidades, mas ao invés de eu ficar tentando encontrar aqui, eu vou passar a bola para os FOFs. Como que está a situação hoje dos FOFs, do HFOF? E queria emendar uma pergunta sobre os BDRs. O que você acha agora, a partir do dia 1º de setembro? Eu posso comprar BDR, tem 30 BDRs de REITs aqui. Se, na sua interpretação, porque não ficou claro para mim com a CVM, se os FOFs também podem, e se puder, se te interessa, colocar BDR dentro da carteira do FOF. Olha, vamos por etapas, então. Primeiro, acho que até eu tenho um slide aí, Arthur, se você quiser botar. Vamos colocar, este aqui é o 3. Slide 3 da apresentação do André, Fábio. Bota o 2 e o 3, por favor, se você puder botar, né? Pode começar com o 2 mesmo, né? O Fábio já vai colocar para a gente lá. Porque isso vai responder bem a tua pergunta, vai ajudar bastante. Eu vou pegar números que são da B3, que ela divulga nos relatórios, nos boletins dela mensais, mas que postos de uma maneira gráfica, você tem a visão realmente dele. Né? 2 e 3, por favor, Fábio. Tá indo lá.
B3 divulgou semana passada, 957 mil investidores. Isso, a gente vai pegar nesse gráfico a evolução da média diária de negociação. Então, não sei se o gráfico entrou? Ainda não. Mas a gente vai ver que ele cai bem em abril. Sim. E maio ele é o bottom, né? O fundo do poço ali, né? Vindo de uma negociação forte que nós vimos no último trimestre do ano passado, né? Agora sim. Então vamos lá. É esse mesmo. Na coluna da esquerda em cima você vai ver os 957 mil investidores que o Arthur acabou de falar, né? Temos mais de 300 mil investidores no ano, novos investidores no ano, né? E aqui à direita, no alto à direita, o que você vai ver? O que eu estava falando da média diária de negociação. Então, caiu bastante. Nós tivemos o auge aqui em janeiro, né? Você vê que vem vamos falar de média diária de negociação. Vem num crescente o ano inteiro, mas em novembro está 239 milhões por dia, passa para 311 em dezembro, vai para 333 em janeiro. Recorde histórico de negociação num único dia. Calendário fechado o ano de 19, recorde histórico de negociação do ativo fundo imobiliário na B3. E aí, janeiro é o auge, fevereiro e março estabiliza um pouco mais baixo, e aí cai, vindo em maio para 131 milhões, ou seja, a negociação caiu para 40% do que era em janeiro. Então isso mostra o efeito que a pandemia teve em todos os ativos, né? E vamos pegar também pela captação. Se você pegar, de novo, 2019, 35,5 bi de captação recorde na história, e 42% dessa captação se deu no último trimestre. Sim. Então mostra como veio embalado esse segmento, essa classe de ativos, né? Aí mudando para a próxima página, vamos analisar trimestre a trimestre o que foi. Pode descer para o próximo. O 2020, né? E aí você vai ver aqui, né? No primeiro tri, ainda vindo daquele embalo do último tri de 19, nós tivemos 9,2 bi de captação. E essa captação, é curioso que o grosso dela, 60% dela, um pouco mais de 60%, foi em fundos de papel, CRI e FOF, quase nada de tijolo, né? No segundo tri, isso caiu para 2 bi. Então a gente vai de 9,2 bi para 2 bi. Por quê? O segundo tri foi o auge do problema e não tinha como. O descasamento de preços entre mercado secundário, book velho dos ativos. Difícil fazer uma oferta. Difícil fazer uma oferta, difícil precificar ativos, né? Mas ainda assim se conseguiu, mas com crise respondendo por 35% disso aí. E agora no terceiro tri, que ainda temos setembro inteiro para performar, já chegamos em quase 9, estamos em 8 bi e meio, né? E tem várias ofertas concluindo agora. Provavelmente nós vamos passar a captação do primeiro tri, que foi 9,2, no terceiro tri, e vamos chegar no quarto tri bem embalados também, eu acredito. Então eu acho que, respondendo aquela questão, tem 350 mil investidores? Tem, porque continuam novos, né? Devemos passar de um milhão de investidores agora? Sim, sem dúvida, porque continua aquela migração da renda fixa para a renda variável, não é? A estratégia de fundos imobiliários é uma estratégia muito boa. Você que é um professor desse assunto sabe disso, porque realmente os dividendos, grande parte dos investidores, pessoa física, eles procuram o dividendo, procuram a certeza do dividendo. Cada vez mais você vai vendo a pessoa entendendo que o fundo imobiliário é como um investimento em um imóvel, mas com ajuda profissional, supervisionando, não é? Então, como alternativa de renda mensal para composição de portfólio, para a vida das pessoas, é um produto, como você falou, tem que estar na carteira de todo mundo, cada um vai dosar quanto vai ter, né? Mas quando a gente pega, então, por segmento, já começou a aparecer mais tijolo agora, né? Esse terceiro tri já não vai ser o fundo de CRI que vai reinar, já estamos falando aí em fundos de tijolo, fundos principalmente de logística, fundos de corporativos, né? Fundo de shopping ainda não tem. Shoppings, até agora, nós estamos com 20 bi quase de captação no ano. Provavelmente, eu acho que nós vamos chegar ao mesmo número do ano passado, né? 35 bi e meio, que foi o recorde, mas com um trimestre de performance a menos, vamos dizer assim, né? Sim. Então, significa que se não houvesse a pandemia, provavelmente estaríamos batendo novos recordes. Seria um bom momento para comprar shopping.
Se você procura ganho de capital, sim. Não, fundo imobiliário. Se você tivesse dinheiro no caixa dos fundos, você estaria procurando ativo para comprar tijolo de shopping? Olha, é uma dificuldade, sabe por quê? Porque você tem um descasamento, Arthur, entre a expectativa, né? O vendedor, ele quer vender pelo NOI de 2019, né? E o comprador, ele não vai querer comprar pelo NOI desse último trimestre, que ele sabe que isso foi uma excepcionalidade. Mas ele não sabe qual vai ser a performance. Ele não sabe, esquece 20. Ele não sabe se 21 vai repetir 19, vai ser 80% de 19 ou vai ser 60% de 19. Então, fazer precificação é muito difícil, né? Então, o vendedor não quer aceitar uma queda de preço, porque está com o número do ano passado na cabeça, o número desse ano não serve para nada, devido às excepcionalidades todas, e o de 21 é um grande palpite. Qual vai ser a recuperação total da economia ou não? Vamos ter abono de quando acabar agora o Corona Voucher continua até o final do ano, não é? São tantas questões. Segunda-feira vai ser apresentada a peça orçamentária, o teto de gastos se mantém, como que vai manter? Então, quando a gente olha tudo isso, você fala assim, poxa, difícil, hein? Difícil, né? Fazer conta. Então, eu acho que ainda vai demorar um tempo para ver negociação de shoppings para compor portfólio dentro dos fundos imobiliários. Tá? Bom, voltando ao FOF, isso que você falou também se aplica um pouco ao cenário do mercado de fundo imobiliário, né? Então, entrou dinheiro nos FOFs e para fazer essa alocação e o giro de carteira, como tem sido? Olha, tem tido bastante oportunidade, né? Nos últimos 60 dias você teve, como eu acabei de falar, quase 9 bi de ofertas, então você procura as oportunidades, a gente procura sempre ter um componente, ter um FFO bom, que te garanta uma rentabilidade, não é? E ter um componente de ganho de capital para ajudar a temperar essa rentabilidade com um pouco mais de força, né? E conseguir entregar um resultado superior ao FFO. Então, ano passado nós tivemos algumas teses que se materializaram, foi o caso do TBOF, por exemplo, que deu frutos e ajudou a dar um resultado melhor do que simplesmente o FFO. Nós temos agora esse ano novidades na carteira, né? Botamos o Parque Anguera, que é um fundo que foi listado há pouco na Bolsa, faz pouco tempo, não é? É um fundo que tem um ativo único, é um ativo misto, logística corporativo, no Parque Anguera, que, para quem não sabe, fica ali entre a Marginal e a rodovia Anguera, né? Mas na cidade de São Paulo, né? Ele é ocupado pela Natura em um contrato de build-to-suit que tem mais 12 anos. E tem entre 40 e 50 mil metros quadrados de potencial de construção ainda não utilizado. Então, você está dentro de São Paulo, você tem um uso misto, você tem um inquilino da qualidade da Natura, não é? Que é um inquilino sólido, em crescimento, em expansão, adquiriu recentemente a Avon e outras lojas, Body Shop, né? Então, quando você olha tudo isso, foi uma aposta nova, que nós incorporamos no portfólio agora. A gente acredita que vai dar bom resultado, a gente acredita que isso pode vir a ser o nosso TBOF de 2020, entendeu? E a gente está procurando sempre, a verdade é que no HFOF, a gente meio que olha mais ou menos um ano na frente, tipo, a gente vai construindo isso, as operações agora demoram, né? A operação do TBOF demorou 4 meses, a negociação para aquisição de cotas e trazer o fundo à Bolsa, o Parque Anguera, por exemplo, ela foi uma negociação demorada também, então ainda está em processo de maturação, o fundo ainda é para investidor profissional, não é? Então ainda tem que fazer o prospecto, está se trabalhando nisso, para que ele possa ser acessível a todos os investidores. Então, no HFOF é isso, a gente tem que conduzir a carteira de uma forma homogênea, procurando ter um FFO bom, que se diferencie, né? No nosso caso, a gente aposta no FFO de 50 centavos. Só para explicar para todo mundo, quando você fala o FFO, você está se referindo a receber rendimentos que te sustentem a distribuição de rendimento do FOF. Então, hoje nós temos na carteira mais ou menos 50 centavos por mês, já que é assegurados, que a gente considera que é o nosso, ainda não é o nosso FFO, mas vai chegar a ser, e nós já temos confiança suficiente para estar distribuindo isso. E agora, o resultado de algumas operações que a gente fez, a gente pretende
eventualmente melhorar Ou seja, isso. o ganho de capital na estratégia do HFOF não está no giro de tão curto de cota, e sim nessa operação, como você está dizendo assim, que pode ser o meu TBOF desse ano e do ano que vem. Exatamente. Achar um ativo que pode ser uma grande oportunidade de ganho de capital daqui a um tempo. Imagino que o setor de shopping seja um também, te dificulta a distribuição de rendimento, mas também pode te levar Esse que é o nosso desafio, é olhar um pouco fora da caixa. Que eu quero dizer, não é só alocar no que está ali, né? Você vê, a gente foi buscar uma situação dentro do TBOF que permitiu a venda para o Safra, que deu um lucro expressivo devido à posição que a gente tinha. Agora a gente foi buscar um fundo imobiliário que estava ali sentado no banco de reserva, não era nem listado, entendeu? Aí todo o trabalho de convencimento, de trazer o fundo para a Bolsa, vamos listar o fundo, fazer uma emissão, isso era um contrato de build-to-suit, portanto tinha um CRI, a emissão que foi feita pré-pagou o CRI e o fundo ficou livre para voltar a distribuir. Aí vamos listar o fundo, vamos fazer prospecto, vamos deixar que todos os investidores possam participar, vamos fazer bons relatórios. Então, essa pressão que a gente põe em cima do gestor, do administrador, porque nós não somos nem gestor nem administrador desse fundo, né? Então, você tem que buscar não olhar só para o que tem, olhar para o universo todo, falar, como é que eu posso criar alguma coisa, originar alguma coisa que pode me diferenciar no futuro. E os BDRs, pode ser esse diferencial? Olha, eu te confesso que eu não analisei essa questão ainda. Eu fui dar uma olhada, porque se falar assim, a possibilidade de investir num Prologis, num Boston Properties, faz, né, dá uma coceira. Mas a liquidez é pífia, mas pífia mesmo. Então, não sei se vai ser viável. Eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta e a gente tem que procurar analisar todas as oportunidades. Mas a gente não precisa ser pioneiro. Eu acho que a gente tem que olhar, ver qual vai ser a liquidez, qual é a distribuição que isso vai dar. Por exemplo, não é só isso. Quando você está falando em BDR, você tem um impacto de câmbio também. Exato. Não é? Então, quer dizer, eu vou comprar um BDR com câmbio a 5,60, não é? Qual é a chance vamos dizer que o teto seja mantido, tá? Vamos dizer que a política econômica, que você consiga achar uma equação para ter um residual do Corona Voucher até o fim do ano, para você continuar podendo pagar abono, para você manter o teto, para você ter uma reforma tributária razoável e que você consiga ter minimamente um governo que faça poucas reformas, mas vá na direção correta e que seja fiscalmente responsável. Portanto, o dólar começa a ceder. O dólar vai ceder. Então eu vou comprar BDR agora? Eu não acho que é o momento, sinceramente. Mas não é um dogma, não é que eu não vou comprar BDR. No momento eu acho que tem outras coisas mais fáceis de eu ver, mais consistentes, mais pé no chão, mais realistas com o que o meu cliente quer. Porque, como eu falei, grande parte dos investidores são pessoas físicas. Até aumentou bastante o institucional, a participação do institucional, tá? Mas a grande parte ainda são pessoas físicas. E grande parte dessas pessoas físicas querem dividendo todo mês. Então, eu preciso calibrar ter a importância e a certeza do dividendo. Não é? Muito bom. Vamos fazer mais algumas perguntas, Fábio? Naquele PPT? Eu preciso clicar aqui para você, não? Ah, tá entrando aqui. Pode passar para... Isso. Essa aqui, duas pessoas mandaram, o Pablo e o André, e eu vou até estender essa pergunta. A pergunta é, planejam possível incorporação do FIGS ao HGBS? E eu vou estender não só o FIGS, e tantos outros fundos monoativos de shoppings que tem na rede. Alguns podem ir parar dentro do HGBS ou não é à toa que estão separados? Não, eles estão separados que vieram separados, vamos dizer assim, né? Eu acho que vai depender muito da homogeneidade dos portfólios. O que eu quero dizer é, quando você tiver uma estabilidade que você possa acompanhar, ou seja, para ele fazer parte do portfólio do Brasil Shopping, que hoje já faz indiretamente via compra de cotas, mas diretamente, você tem que ter alguma coisa que faça sentido, não é tão fácil. Você precisa dos quóruns para fazer as aprovações, você também precisa efetivamente ter caixa, você precisa analisar a posição que você tem dentro do fundo, né? Por exemplo, posição que o HGBS tem dentro do FIGS, por exemplo, né? Se essa posição, como você vai tratar tributariamente ela na medida em que você extingue o veículo, não é? Então, não é uma equação fácil.
Se fizer sentido, e isso eu falo sempre, se fizer sentido, a gente vai fazer. Eu acho que no curto prazo isso não está no radar, né? No curto prazo isso não está no radar para o FIGS, como vocês falaram aqui. Né? Vamos ver mais uma. Darlan, com a experiência vivenciada pela atual pandemia, como os fundos de shopping podem se tornar mais resilientes a situações similares a essa, imagino, no futuro? Ou seja, qual é o aprendizado dessa pancada que foi essa pandemia e se tem algo que dá para falar desde já? Não, se acontecer de novo, a gente já sabe alguma coisa que tem que ser feito antes. Eu acho que o aprendizado principal, né, foi a aceleração dessa coisa de multicanalidade. Sim. Né? De você vender fisicamente no shopping, vender no drive-thru, vender no marketplace do shopping, vender no marketplace do lojista, vender no marketplace que surge. Então, essa multicanalidade. O lojista tem que estar preparado para isso e o shopping tem que estar podendo oferecer isso para o seu lojista. Né? Para que ele não pare, né? Para que ele dê vazão ao seu estoque e tal. Então, esse foi o grande aprendizado. Eu acho que acelerou bastante. O Omnichannel que estava lá na teoria virou prática da noite para o dia. Saiu do PowerPoint para a vida real em semanas, né? Então, eu acho que você viu iniciativas nesse sentido de todo mundo, dos grandes varejistas, das grandes empresas de shopping, enfim, todo mundo teve que, de certa forma, partir para uma maior digitalização. As questões outras, que não essa, vamos dizer assim, principalmente sanitárias, a gente vai estar sempre a reboque, não é? Porque quem faz política pública é o governo do Estado, é a prefeitura, é o governo federal, não são os empresários que têm os equipamentos, né? Sim. Eu acho que nunca enfrentamos uma crise como essa, sem dúvida alguma. O setor de shopping nunca enfrentou uma crise como essa. Tem lições, principalmente essa versatilidade. As respostas talvez serão mais rápidas na próxima crise. Mas, se os equipamentos tiverem que ficar fechados, como ficaram, o que você vai fazer? Você está, de certa forma, de mãos amarradas. Não que você não vá funcionar, acho que você volta a funcionar mais rápido e você tem a oportunidade de funcionar em outros canais que não o presencial, físico, né? De uma forma mais rápida. Mas sempre isso vai ser em caráter reduzido, sempre isso vai afetar o seu faturamento, não é? Então, eu acho que o aprendizado seria esse. Vamos lá, mais uma pergunta e depois quero que você mostre aquele gráfico com estudo histórico que você trouxe, que está muito interessante. Tá. Essa aqui é do... Bom, o significado de ancoragem em fundo de shopping, que quem mandou foi o meu xará Arthur, provavelmente ele está se referindo à loja âncora, né? E loja âncora é aquela que me faz sair de casa para ir até o shopping, né? São os grandes varejistas, o restaurante predileto, aquela coisa. Eu acho que está mudando um pouco, exatamente isso, né? Eu acho que hoje lazer e entretenimento são ancoragem também, né? Não eram, né? Certo. Era o grande varejista que era a ancoragem, né? Hoje, como você falou, hoje alguns restaurantes são ancoragem também, sim, não é? Você viu muito isso agora. Cinema. O cinema também, o entretenimento de maneira geral, né? Mas você viu muito isso agora por um período, né? A cidade reabriu restaurantes e shoppings. Só que os restaurantes funcionavam no almoço e os shoppings podiam funcionar, acho que das 16 às 22, não é? Então você fazia o quê? Muita gente que queria sair e tal, ele tinha a alternativa de sair para jantar fora, no shopping, não é? Nos restaurantes de rua não estava previsto isso. Então, isso é ancoragem, de certa forma. Então, a ancoragem realmente está saindo um pouco do grande varejista para o entretenimento, para a experiência. E isso também é uma coisa que eu acho que sem volta. É uma tendência que também vai se acelerando. Tem uma última pergunta que é do Roberto Patinho, você conhece com certeza, e ele perguntou sobre a viabilidade com o potencial de fundos de desenvolvimento residencial. Na minha opinião, com taxa de juros a 2% ao ano, as coisas vão ficando viáveis, né, e risco é algo que se arruma no retorno. Tem um risco maior no segmento residencial e o investidor tem que saber disso e ajustar no retorno, mas queria ouvir sua opinião também. Eu acho que a gente está no segmento de desenvolvimento residencial, o próprio segmento tem mudado um pouco, né, com o surgimento desses prédios multifamily, ou seja, como você falou, o juro baixo permite a rentabilidade, a locação que traz uma rentabilidade no residencial sempre foi mais baixa que no comercial. E com as taxas de juros aqui eram muito altas, era muito difícil você viabilizar, né, um imóvel
Já era difícil você viabilizar um fundo com taxa de juros de 2 dígitos no comercial. No residencial era impossível, porque não te remunerava, o residencial não te remunerava 12% ao ano, não tinha cap rate de 10,5%, 11%, que nem se às vezes, em momentos de juros mais altos, você via no segmento de logística ou no segmento de industrial, por exemplo, né? Então não tinha isso. Hoje, com o juro mais baixo, você está vendo vários projetos na cidade que são de multifamily, que basicamente o multifamily é aquele equipamento que o empreendedor constrói para alugar. Né? Ele não vai vender unidades do prédio, ele vai alugar todas. Né? É muito comum nos países desenvolvidos isso. É um dos segmentos maiores no mercado de fundos imobiliários mais desenvolvidos, que é o americano, o mercado de REITs. Esse é um dos maiores segmentos. Então, eu acho que isso começa a acontecer aqui. Vai acontecer, já está aparecendo um aqui, outro ali. Então, você vai ver com uma maior frequência maior, eu acredito bastante nisso. Tá? Que isso pode realmente começar a aparecer. A gente tem 5 minutinhos, vamos ver os gráficos. Olha, se o Fábio pudesse ir para o 4 e depois para o 5 e para o 6 e para o 7 aqui, é rapidinho. Isso, já está. Antes, eu acho, né? Deixa eu ver. Não, é esse aí. Aqui eu trouxe basicamente essa questão, né? Os juros caíram, houve compressão. Hoje o dividend yield dos fundos imobiliários está entre 5,5 e 6. Será que não está muito baixo, né? Então a gente pega aqui a variação, quis fazer uma comparação por setor, tá? Então você vai ver que são os fechamentos de ontem, o IFIX e o Ibovespa estão muito próximos. Um cai 13,3 no ano, o outro cai 12,99 no ano. E por segmento, você vai ver que o de shopping justamente é o mais afetado, com uma variação negativa de 22,47, enquanto que o residencial e o logístico industrial já se recuperaram mais. Né? Quando você vai ver a taxa de desconto, né, que eles estão, você vai ver que o de shopping também é o mais descontado, como conjunto, ele está com um desconto de quase 10% em relação ao patrimonial. Por isso que eu digo, para investir como compra de um ativo, que pode te propiciar, no médio e longo prazo, um ganho de capital, é o que está mais descontado. Né? Você pega, por exemplo, o segmento de galpões, ele está com quase 20% acima do patrimonial. Ele tem sido mais resiliente pela existência de contratos de build-to-suit, contratos atípicos, não é? Que permitiram atravessar a pandemia sem qualquer redução, ou pouca redução, né, de renda. Então, foram os mais procurados, os mais resilientes. E nos dividendos, você vê que os de agência continuam como os que têm o maior dividendo, e os de shopping, óbvio, por ter passado todo esse tempo fechado, com essas dificuldades, os que distribuíram menos dividendo. Aí, isso aqui é o curto prazo, é a variação do mês, né, e a variação do ano. Você vê que no mês os de shopping já foram os que mais ganharam. No agosto, entre os segmentos que compõem os fundos imobiliários, o IFIX, o segmento de shopping, pela primeira vez em 3 ou 4 meses, é o que se destaca com uma valorização maior do que 3,5%. Agora vamos falar de longo prazo. Teve uma pergunta no começo do programa aqui sobre longo prazo, né? Pode passar para o próximo, Fábio. Essa aqui é uma análise dos últimos 8, 9 anos, em termos de spread. Vou comprar, está tão apertado, mas a NTNB também nunca teve tão baixa. Verdade. Então, na verdade, quando você olha o espaço, aqui nós pegamos a NTNB de 24, que está 1,8, o espaço entre o IFIX, o dividend yield médio do IFIX, entre 5,5 e 6, e a NTNB, está em torno de 4%. Você vai ver que em poucos períodos, eu procurei segmentar em períodos. O primeiro período em azul é o período 2011 2012, que foi um período de muita prosperidade do segmento de fundos imobiliários. Você vê que eles tinham um prêmio em relação ao NTN de 2,18. Depois, quando veio a alta dos juros, a partir de 2013, e depois a crise da Dilma, de 13 a 16, isso abriu para 3,64, principalmente porque as cotas caíram, o dividendo acabou subindo em relação às cotas, mas ainda 3,64. Depois, 17 e 18, momento de recuperação, né? 2,48. E agora, 4%. Então, tem espaço. É isso que eu quero dizer. Tem espaço. Esse mercado, esse prêmio que ele tem de 400 pontos em cima da NTNB, ele é mais do que... Aguenta muito desaforo. Aguenta o juros subir, aguenta uma eventual taxação de dividendos, se isso vier a acontecer. Tem espaço. Então, eu acho que as pessoas têm que se dar conta que tem uma grande oportunidade, porque esse prêmio
esse prêmio é um prêmio muito gordo. Já está precificando o risco aí, né? Então está bem defendido, né? E por fim, aqui, na resposta do longo prazo, é o gráfico que eu mais gosto. A gente vai ver aqui. Pode passar isso. No longo prazo. Aí. Aqui é um gráfico de 10 anos, né? Uhum. É de dezembro de 2010 até hoje. Você vai ver que quem lidera aqui, o verdinho, é o dólar, quem mais se valorizou nesse período de 10 anos. Vai completar 10 anos no final desse ano, né? Uhum. O dólar com 236% de valorização. E o segundo são os fundos imobiliários, é o IFIX, com 176% de valorização ao longo do... Então, é um investimento de longo prazo. Com juro a 7, com juro a 12, a 14... Com toda essa turbulência que nós atravessamos. Com um projeto de lei para tributar que depois não foi para frente. Exatamente. E tá aí. E olha aqui o CDI, então, 137, né? A Bovespa, 45%, e o Imob, que é um setor dentro da Bovespa, menos 6%. Então, no longo prazo, o fundo imobiliário é dos melhores investimentos que tem. E distribuindo renda no E hoje, como eu mostrei no slide anterior, ainda é uma oportunidade muito boa. Ainda não, está até melhor do que estava em dezembro, entendeu? Com mais clareza e com mais defesa. Essa apresentação que você trouxe, ela é pública, a gente pode tentar distribuir isso? Pode, acho que pode estar no site. Pode? Então vamos fazer o seguinte, ó, depois do programa, um pouquinho depois, a Marília Almeida vai pegar esse turbilhão de informação que o André trouxe e vai redigir uma matéria que vai sair na exame.com. Eu vou ver se ela consegue deixar disponível esse arquivo. Eu vou passar para a Marília e ver se ela consegue deixar disponível. Pode ser? Pode ser, claro. Muito bom. André, obrigado, que seja a primeira de muitas vezes aqui. Parabéns, sucesso aí na gestão dos fundos todos da Rede. Arthur, eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui. Você vê que a gente vai falando, já passou uma hora, a gente nem percebe, exatamente, né? E realmente é muito rico a experiência de estar aqui. Muito sucesso para você dentro do FIIs em Exame. E parabenizar a Exame também, que teve a iniciativa de trazer o professor Arthur aqui para as câmeras da Exame, né? Isso aí, obrigado mesmo. Obrigado a todos, bom final de semana. Para você, um grande abraço. Sexta-feira que vem, 15 horas ao vivo ou no seu melhor horário, eu te espero novamente. Um excelente final de semana para você.